Então, é importante falar aqui, logo no começo, como é que funciona uma captação de recursos para um projeto incentivado. Para proponentes mais experientes, já estão acostumados, já sabem como é que funciona. Mas também, cansei de ter reunião aqui na empresa com proponentes, sei lá, ou iniciantes, inexperientes, ou mesmo proponentes, assim, que já têm uma certa história que não sabem como é que funcionam algumas coisas. Então, vamos lá, como é que funciona essa captação incentivada? Depois que o seu projeto é aprovado por alguma esfera de governo, né, federal, estadual e municipal, você recebe o seu certificado de aprovação e também esse projeto, essa aprovação, ela é publicada no Diário Oficial da federação, do governo federal, do estado ou do seu município. E aí, o que acontece na lei de incentivo fiscal? Você não recebe o dinheiro na sua conta. A gente está falando das leis de incentivo fiscais, nas quais você precisa ir apresentar o seu projeto para empresas ou pessoas físicas que pagam aquele determinado imposto referente àquela esfera na qual você aprovou o seu projeto. E é isso que a gente chama de captação de recursos. É apresentar o seu projeto para que eles gostem do seu projeto e queiram dar parte do imposto para você, certo? Então, você pode buscar empresas que já costumam... Eu vou falar de empresa porque, em geral, o grande foco aqui é falar de empresa. Tem um ponto aqui no final que a gente vai falar de captação com pessoa física, certo? Mas vamos falar, em geral, de empresa. Então, você pode buscar uma empresa que já incentiva, e essas são as mais fáceis de achar, porque está bem claro lá nos sites delas que elas já incentivam, e muitas divulgam, muitas publicam que elas incentivam os seus editais, os seus processos seletivos, só que nesse caso é bastante concorrido, você vai concorrer com centenas, com milhares de proponentes do Brasil inteiro. Ou você pode também tentar sensibilizar uma empresa nova, uma empresa que nunca apoiou aquela lei, certo? A grande vantagem é que tá só você ali, você não tem concorrência, quase nenhuma concorrência praticamente, mas a dificuldade de abrir uma empresa nova é muito, muito grande, né? Porque você tem que sensibilizar uma série de pessoas, depois de sensibilizar, você vai ter que instruir essas pessoas em como fazer o procedimento fiscal, documental daquela lei. Então você tem que entender bem, ou você tem que trazer alguém que entenda para poder fazer esse processo. É um processo comercial. É isso que muitos proponentes precisam entender. É um processo comercial. Captação é um processo comercial. É vender uma ideia e é negociar uma ideia. E sim, há sempre uma contrapartida, no mínimo para a marca dessa empresa, né? Da marca aparecer ali. Então, é isso que a gente precisa entender. É um processo comercial. Essa captação, como eu falei, pode ser com pessoa jurídica ou com pessoa física, né? Outro ponto super importante. Algumas leis, elas têm orçamentos bem grandes, né? E daí quando a gente começa a captar, nem sempre a gente chega no teto daquele orçamento. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, pode ser que ela tenha um orçamento de, sei lá, R$1 bilhão, e aí os projetos aprovados vão captando, mas a captação é difícil, tem barreiras, e eles chegam, sei lá, a 200 milhões e não chegam naquele 1 bilhão e sobra orçamento, certo? Essa é uma situação. Mas existem outras leis que não, em que o governo aprova o tanto de projetos igual ao tanto de orçamento, né? Então também precisa entender essas questões orçamento versus recurso daquela lei para enfim, saber como trilhar o caminho das pedras na captação de recursos ali específica do seu projeto. Tem leis que as empresas podem deduzir tudo do valor do imposto, tem lei que não. Tem lei que a empresa tem que colocar uma parte do bolso dela, e isso também precisa entender, porque pode fazer muita diferença. A empresa tem que querer muito apoiar um projeto em que ela não vai poder deduzir tudo do imposto, em que ela vai ter que tirar um valor, tá? Então tem que ter uma sinergia muito boa ali para fazer esse tipo de venda. E captação incentivada leva tempo. Quanto tempo?
Não sei, depende muito do seu projeto, depende muito da lei, né? Mas não é 1, 2, 3, 4, 5 meses. Você tem que se preparar para um planejamento mais a médio prazo, entre a aprovação do projeto e você conseguir efetivamente o seu recurso e começar a executar. Eu diria não só isso olhando só para a lógica da captação. Se você olhar para a lógica da elaboração do projeto, da realização e da finalização, um tempo maior ainda, né? Então, por isso que lá quando os elaboradores fazem os projetos, é indicado, é sugerido até que ele conte com isso. O preço que ele vai colocar para um determinado serviço pode mudar muito depois desse período de tempo. Enfim, captação leva tempo. Então, no seu planejamento, coloque isso aí em consideração.